Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos fazer uma entrevista aqui mais assim, digamos assim, de tiro curto, né, para entendermos aí e dar voz aí para o movimento aí do Parque do Realego do Rio de Janeiro. A gente que é um movimento que está acontecendo aí, que o Leandro, né, um dos líderes do movimento, vai aí explicar aí qual que é a reivindicação, qual que é a luta aí é, em relação ao parque. Então, sem muita demora, Leandro, por favor, se apresente. Meu nome é Leandro Fraga, sou professor de História, eu também trabalho no comércio e me empenhei nessa questão do movimento pela luta de um parque na Zona Oeste, plano, ecológico, em virtude de não ter um parque. Aqui temos parques que seriam o Parque Estadual da Pedra Branca e o Maciço Jericinó, que é o Parque do Jericinó, são parques íngremes, diferente da necessidade que essa população, só de Realengo, 200 mil pessoas, da Zona Oeste, em geral, tem quase 2 milhões de pessoas. A gente luta pelo parque por uma infinidade de questões, principalmente saúde, o bem-estar do meio ambiente, porque é uma área entre esses dois maciços e concentrando o vale que representa a região da Zona Oeste, cercado pelas duas montanhas, que é o Pico da Pedra Branca e o Maciço Jericinó. O nosso empenho, o meu empenho acaba sendo de que eu possa permitir que meus filhos tenham uma área de lazer para os meus vizinhos, toda essa luta que tem aí ao longo da história. A gente está pleiteando essa área porque o Exército seguiu para as fronteiras, uma antiga fábrica de cartucho, que já tem mais de 100 anos. O bairro Pulseira é de 1814. E aí a gente sonha que nessa área se torne um primeiro jardim botânico, um Ibirapuera, um Central Park, um Juscelino Kubitschek, de Brasília, uma área que a pessoa possa contemplar, até nos aspectos ecológicos, absorver água de chuva, ali se tem um laguinho. Só que a gente encontrou dificuldade, Guilherme, com a questão de que a prefeitura está tendendo, pelo que a gente está vendo pelos diários oficiais do município, tendendo a permitir a construção de 15 prédios nessa área de 142 mil metros quadrados. Que, cortando isso, né, seria metade, seriam 4 praças ou mais praças, e não seria parque, porque você tem menos de 142 mil metros, que é 70 mil, e daí você tem quase 5 hectares. Entende? Dentro de uma população de quase 2 milhões de pessoas, só do nosso bairro de Realengo são 200 mil. Certo. Essa, então, é a alegação aí da prefeitura para não construir esse parque. Quanto tempo tem esse movimento, né, primeiramente, e é essa alegação aí que a prefeitura está dando? A alegação é porque o movimento ele vai vindo até com o aspecto da redemocratização do país. Ele tem a sua primeira proposta num tombamento em 1993. Em 93 eu tinha 23 anos de idade e outros companheiros já eram mais perceptível essa questão do futuro do bairro, né? Então lutaram pelo tombamento dessa área. Ela foi tombada, depois destombada. Só que no ano de 2000, né? No ano de 2000, para ser exato, no RGI que tem no documento sobre a área, que é o RGI, a Fundação Habitacional de Farda, não vou dizer eles resolveram querer a área para se construir prédios que seriam apartamentos para determinados militares de algumas patentes. Só que a gente sabe que, pelos modelos que estão aqui no bairro, já foram 2 áreas que eles fizeram isso, são antigos quartéis que foram desativados, lá não tem tantos por cento de militares morando. Na verdade, é um empreendimento imobiliário, de cunho particular,
dentro de um terreno federal, né? Essa que é a complexibilidade. Só que a prefeitura, com o seu secretariado, absorve esse charme lá de alguns diretores de banco, de imobiliária, do setor da construção, que ficam na questão de querer construir esses 15 prédios. E a gente, quem somos nós? Somos moradores, comércio local, que está aí lutando intensivamente desde os 15 anos para que lá se torne um parque. Temos um apoio aí, comércio, uma infinidade, temos da OAB, temos da Associação de Seguranças Públicas, Comunitária, temos lojas aí, Metal do Parafuso, Ivan da Bateria, Deus Gusto, uma infinidade de setor de comércio que apoia essa proposta, até pela questão do turismo, até porque vai ser uma grande novidade pelo bairro. Nem todas as famílias que estão aí têm capacidade de ir para shopping, pagar brinquedo de shopping, né? Já que um brinquedo para uma criança é quase R$ 1, né, por minuto. E aí a abordagem é essa, encontramos essa barreira, parece que são 6 diretores aí de banco com a questão da especulação imobiliária, querendo seduzir aí a prefeitura para esse lado, de permitir esses 15 prédios. E a gente, como nós, lutamos para que lá se torne o primeiro jardim botânico. Achamos que os caras que querem construir 15 prédios vai para outras áreas, que tem aqui a margem do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, que possibilita lá um fluxo de trânsito muito melhor para o morador. Agora, no nosso canto aqui, a qual se concentra Realengo, Padre Miguel, Magalhães, esses bairros aqui, já tem um trânsito caótico, tem falta de energia elétrica, tem a demanda das chuvas, que hoje já todos alterados pela questão climática, dá alagamento constante. Você pode ver que a gente não deixa de sair no noticiário aí, com a infinidade de tragédia com a questão das chuvas, que tem aumentando. Sim. É isso aí. Sim. E vocês, né, têm um estudo, né, de quão benéfico, né, para o meio ambiente seria a construção desse parque, né? Você falou aí do Jardim Botânico. Eu acho que a última vez que eu fui no Rio de Janeiro eu tinha 6, 7 anos de idade, mas eu lembro um pouco, né, do Jardim Botânico, e eu queria saber aí de você qual que é o benefício aí da construção aí de um parque para o meio ambiente. Guilherme, primeiro eu quero até te agradecer você permitir esse diálogo, a gente divulgar essa nossa caminhada, porque a forma do parque a gente teve que fazer junto a um arquiteto, o professor Luiz Otávio da Faculdade Estácio, da Universidade Estácio de Sá. Fizemos um croquis, porque a prefeitura, dentro da sua secretaria, quando ela absorve a ideia dos moradores, diante de quase 10 audiências públicas sobre a questão do modelo de parque. Seria um jardim botânico, né? Dentro, e na área externa teriam atividades esportivas como skate, bicicross, para que se tenha campeonatos internacionais, e que durante o horário da noite permitiria, pelo lado externo, as calçadas são amplas, de uma largura de 20 metros, com 500 metros de comprimento, permitiria isso. Mas na parte interna teria essa configuração, que ali já se encontram alguns animais silvestres, desde o gambá, que é o marsupial, são os micos, como é que chama? Desculpa, os sagui, você tem desde cobras e pássaros, quer dizer, o ouriço, porco-espinho. Então, dentro da parte interna, teria essa configuração de jardim botânico, que atinge hoje a visibilidade internacional, uma capacitação de ter absorção da população, para você descontrair, você poder estimular a sua poesia, o cinema, a novela. Essa é a proposta e o que foi entregue para a prefeitura. Como a prefeitura foi tentando fazer acordo com esse setor que não está preocupado com a saúde do meio ambiente, com a população, com o turismo,
a gente, por conta própria, desenvolvemos um projeto com esse professor Luiz Otávio, entre outros coletivos, que também desenhou essa proposta bacana de um parque ecológico e, na forma externa, sua área esportiva. E aí a gente entregou à prefeitura, entregamos à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Parques e Jardim, só que, a partir dos meses anteriores agora, chegando perto das eleições, está se desenhando essa proposta de permitir 15 prédios e, dali, fazer uma área de praças com um valor de 88 milhões, é o que está lá na licitação. Agora, a gente tem todo o apoio da Justiça, porque é uma área, Guilherme, que é uma área da União, ali é uma área do Exército, que é do governo federal. O Exército foi embora para as fronteiras, dentro dessa configuração da informática, toda a mudança tecnológica. Então, aí ficou essa área, que foi um esforço de guerra, a primeira fábrica de cartucho para munição, porque outras fábricas de cartucho tiveram até incidente, que a fábrica acabou ficando em Realengo, fábrica. E a gente tem aspecto como laudo ambiental da própria prefeitura de 2007, a gente tem laudo ambiental do IBA, que é junto ao Clube de Engenharia, e temos também o Corpo de Bombeiro, que está aqui historicamente ao lado da fábrica pelo aspecto de segurança. Tem um bairro ainda maior, que é o Bangu, aqui do lado, já o bombeiro fica em Realengo. Então, eu acredito, como todos do nosso grupo de moradores que luta por isso, que é bem grande, e que é uma resposta que o governo federal, o município, o Estado tem que dar destinação a essa área para um parque, né? Já que sofremos tanto, corremos uma periculosidade da própria fábrica de cartucho, e a gente conta com esse parque, né? E os benefícios aí para o comércio, né? Eu vejo aí na pandemia muita gente falando aí que tem que se preocupar com os comércios, mas ao mesmo tempo, quando tem uma iniciativa interessante aí na construção de um parque, ninguém pensa aí nos comerciantes. Aí fica a pergunta: e o comércio? Quais benefícios iriam trazer a construção de um parque? O comércio, você tem dentro... primeiramente, você estimula as pessoas a passear, né? A conhecer, e ali você tem, dentro dessa radiação do próprio parque, né? A gente sempre buscou o reflorestamento, lutar contra as queimadas e o plantio de árvores em volta da própria área. Isso, algumas secretarias da prefeitura ajudou bastante. A gente vem plantando mudas de árvore pelas ruas, em torno do parque e do próprio bairro, para que diminuísse o calor. Realengo, Bangu e outros bairros aqui da zona representam áreas mais quentes do mundo inteiro, né? Em termos de verão, porque a área é cercada por 2 montanhas, então tem pouca circulação de vento. A circulação de vento que vem é da Baía de Guanabara. Ariane, eu não teria aqui dessa vez uma forma para você mostrar um gráfico, mas você tem vento vindo daquela Baía de Guanabara, que é lá da área do Galeão, do aeroporto internacional, e da Baía de Sepetiba. Esse estreitamento é onde está concentrada a nossa região. Então, a gente luta para que tenha uma resposta para amenizar o calor, o aumento do turismo, e o comerciante local, em si, ele vai ter o seu simbolismo na questão do próprio parque, para que as pessoas venham de outra área conhecer um novo jardim botânico, entende? A nova área com o skate, bicicross, basquete, uma infinidade de esportes. Com isso, ele tem o seu ganho, né? Você não tem mais, você evita que esse próprio morador vá para outras áreas, para outros parques, que são bem longe, que aumenta o custo, e, no caso, a gente passa a absorver mais esse turismo, aumentando mais ainda, estimulando proposta de inovação, desde ajudar a área da saúde, o campo educacional. Nossa região é uma das áreas que mais concentra universidades e faculdades de todo o mundo. Fica impressionante, mas só no bairro de Realengo você tem 3 universidades, que serão 2 faculdades que estão se tornando universidades,
e uma faculdade. Quer dizer, são 4 ao todo, além das inúmeras escolas de ensino médio e fundamental. Perfeito. Isso é uma proporção, né? Uma proporção gigante, porque você, num bairro como Realengo, com 200 mil pessoas, chega à capacidade de algumas cidades do mundo aí, né? Tem cidades com 200 mil pessoas, ao mesmo tempo você tem um bairro como o de Realengo com 200 mil pessoas, né? Que deveria ter em si o seu aspecto ecológico defendido pela própria prefeitura, mas não ela se inclinar para a questão da próprio setor imobiliário, que é da especulação imobiliária. Que, no caso, seriam desses 15 prédios, 14, 1.400 apartamentos. Perfeito. E uma coisa que acho que seria importante colocar, né, a que se destinaria esses prédios, porque eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou aqui de São José dos Campos, né, embora tenho muitos ouvintes aqui do nosso podcast do Rio de Janeiro, assim, para quem se destina esses prédios, né? Porque é importante falar que a luta por moradia é uma luta, né, tão importante quanto a luta na construção de um parque. Esses prédios serviriam para a população pobre ou serviria para uma classe média alta ou para a população mais rica? É uma maravilhosa pergunta que você fez. Na verdade, os apartamentos, ele é do setor privado. A prefeitura ela entra permitindo que ela permite dentro na condição de outorgar a licença para a construção, entende? Essa licença também ela passa pela Câmara dos Vereadores, entende? Tem esse charme de permitir a construção de 15 prédios e que daria um volume de 1.400 apartamentos, mas esses apartamentos são do setor privado, uma fundação que junto a um banco e as suas 1 ou 3 construtoras. Mas a questão é essa. Ela leva na propaganda dela a ideia de que vai ser apartamentos para os militares, entende? Que, como eu disse a você, outros conjuntos habitacionais deles, não se tem esse número de militares, que não chegue... Você chega lá e não vai ver que são moradores de classe média que compraram apartamentos e que foram morar. Só que o que é complicado nisso é que é um terreno da União, entende? Todo o aspecto de legalidade disso é que o terreno é da União para fazer a produção de apartamento para o setor privado. Toda essa complexibilidade. E ainda gerando esse dano ambiental numa região que já está abafada, né? Com pouca circulação de vento, com falta de luz, falta de energia, trânsito caótico, que não tem uma infraestrutura que o próprio parque pode oferecer ao campus educacionais. Isso tudo é o que está sendo agravado com essa possibilidade da construção de 15 prédios. O que é construir 15 prédios vai para outras áreas, tem outras áreas da própria questão do grupo deles. Eles possam lutar para fazer isso numa área que não tenha essa complexibilidade, tem de falta de energia, trânsito caótico, tem incêndio constante, você vê que as ruas estão com o seu sistema de esgoto todo assoreado, absorvendo terra e chuva por excesso. Então, se fizer isso a gente vai ter aí dentro da nossa região um aumento de enchente a mais de 1 metro, que está aí agravado e quer dizer, mostrado numa condição da própria imprensa. Tivemos uma tragédia na questão de uma tromba d'água lá na área do Barata. São regiões que aqui, em volta do parque, vêm sofrendo com essa mudança climática. Sim, e como que é a questão de lazer aí na região, né? Porque, né, porque acho que todo mundo aqui concorda, eu e você, que o indivíduo não é só trabalhar, né? Ele também merece ter os seus momentos de lazer. E como que é a questão de lazer aí, né, na região? O que a região de Realengo oferece para o morador?
É isso, foi uma boa pergunta, Guilherme, muito boa. É, a questão de lazer, você pega uma bolinha, vai jogar bola aonde? Você pega o skate, vai andar de skate aonde? Você quer soltar a pipa sem o cerol, sem essa questão do cerol que tem gerado muitas vítimas, aonde? Né? Porque o crescimento populacional, quer dizer, essa condição de estrangulamento de áreas livres. Então, você tem praças aqui em Realengo que já alterou todas essas configurações, porque colocou-se clínica da família, não tem problema nenhum, foi maravilhoso, onde a gente toma vacina, faz os primeiros atendimentos, as condições ambulatoriais. Mas, quer dizer, suprimiu qualquer área de lazer, não tem onde levar. Aí você vai levar para o seu filho para o shopping, aí paga o estacionamento, paga o brinquedinho para a criança quer brincar, está lá por minuto R$1, que eu acho que não é nem mais R$1, entende? Então, falta-se área para lazer, a criança tem que brincar em calçadas, tem que correr nas calçadas, que é o que sobra, né? Daria um grande documentário para a Netflix, era ver essa questão da Zona Oeste, porque não se tem, porque a área que é da União tem que ser destinada a um parque público, entende? Tem os setores da prefeituras aqui, algumas áreas de administração da prefeitura, que está em imóveis alugados. Eles podem ser parte dessa infraestrutura do parque, entende? Para a guarda municipal, para a polícia ambiental, para uma área incrível que mais você permite você entender. O próprio bombeiro ele precisa de uma área para fazer exercício, para fazer o aquecimento. Ele é do lado do parque. Só que o parque ele está fechado porque virou alvo do empreendimento de uma instituição fardada, né, que quer fazer 15 prédios para o setor privado. Então, voltando à questão, onde você vai levar seu filho? Não tem onde levar. Você não tem onde levar. Entende? Você tem na nossa região o maior consumo de bebida alcoólica na área do verão, isso é uma condição mundial, entende? É uma tensão urbana, os jovens chegam à adolescência, que é uma energia para gastar, para correr, para fazer um campeonato. Onde vai fazer isso, cara? Entende? Todos os campos de futebol são privados. E todo esse caminho. Aqui tem uma área para pessoas caminhar, que é uma área lá chamada Vila Militar, que são 13 quilômetros. Pode ter 2.000 pessoas andando numa área militar, porque não se tem área para o exercício, para você melhorar a sua circulação sanguínea, você equilibrar os seus batimentos cardíacos, para você pensar na poesia, no cinema, para você fazer sua pintura. Tudo está direcionamento para essa área do parque. Agora, a prefeitura se sensibiliza porque 6 homens ou 7 estão lá de terno, cantando vitórias, que não, aqui a gente faz aqui as praças e o resto a gente... mas e aí, a população? Ao número da população, ao tamanho de qual é esses bairros, né? Aí deixamos de ter essa área importante, vital, que seria um pulmão ecológico para o aumento do turismo, saúde preventiva, para esse dano ambiental, para esse ecocídio na construção de prédios. Então, maravilha. Então, Leandro, né? Estamos aqui com o Leandro do movimento do Parque do Realengo Verde, né? E estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação. Espero aí que tenha contribuído aí para essa luta e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, pelo carinho. Você foi super importante para levar um pouco dessa luta, dessa caminhada. A gente costuma, até para as pessoas não ficarem muito assustadas, chama isso de caminhada, porque é uma caminhada de porta em porta, acaba muitas vezes não tendo partido. Quem se sensibiliza pela causa não pode ter partido, porque na hora da votação tem que contar com todos os parlamentares. A gente tem vitórias na Câmara Municipal com os vereadores, a gente tem vitórias
com os deputados estaduais, temos também uma representação de deputados federais, temos tudo isso abrigado, está tudo na questão documental, está abrigado na questão do Facebook e do Instagram. O Instagram é um pouco, né, é mais fotografia, mas no Facebook você tem uma narrativa mais profunda dessa caminhada, lutando, né, todos nós lutando contra uma especulação imobiliária. E a gente está agora, dia 22, esse grande abraço simbólico, ecumênico, artístico, aí está o patrocínio, aí o patrocínio no sentido de fizemos aqui uns folder, ninguém pede dinheiro a ninguém, a gente conta sempre com a solidariedade de todos, para que a gente chegue lá na defesa dessa área para o 100% parque. A gente é 100% parque, porque o prefeito anterior tentou fracionar, da forma que eu tentei te explicar aí, para praças e prédios do setor imobiliário. E aí a gente teve que construir essa afirmação de 100% Parque de Realengo Verde, torna-se um pouco mais complexo, mais profundo, e graças a você, Guilherme, aí, tem esse carinho, traz a gente, todos nós, a levar a voz, o esclarecimento desses detalhes, que é super importante para que as pessoas entendam porque é 100%. Teve uma luta de São Paulo pelo Parque Augusta, e a gente constrói essa caminhada, vê também pela inspiração do cinema, todo mundo defendendo a ideia de ter áreas ecológicas. Também lembrando a vocês que a gente luta contra as queimadas nas montanhas aqui, que costuma ser feita por alguma pessoa que quer criar uma vaquinha, aí queima-se o capim colonial, ou então o cara que quer soltar balão, acaba... E a gente luta nisso para uma condição de conscientização, já que os parques estaduais ele tem um número ínfimo de voluntários quanto às queimadas. Os brigadistas são muito pouco, tem que subir montanhas de 1.000 metros para apagar incêndios que devasta a área toda, que a gente vê até aí na Los Angeles, Lisboa, isso acontece aqui em Realengo. Tem queimadas horríveis e a gente sonha que essas montanhas, nossas áreas, nossas praças tenham mais frutas e ali você come uma goiaba, uma acerola, e a gente tem aí dentro dos nossos próprios quintais aí de casa, ó, vou mostrar a vocês, aqui um pé de acerola, ali está a muda, a gente vai juntando as mudinhas, vai plantando e lutando contra as queimadas nessa caminhada também pelo 100% Parque de Realengo Verde. Então, maravilha, então, muito obrigado aí de novo, Leandro. Não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco, deixa o seu like, né? Compartilhe esses vídeo nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e siga a gente no Instagram. Conforme eu falei, essa entrevista é um pouco mais de tiro curto, né? Porque eu estou fazendo aqui no Zoom. E o Zoom, né, tá vacilando aqui com a gente, então muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui.